Irmãos, abramos nossas Bíblias no Evangelho de Lucas, capítulo 12, novamente. Vamos fazer a leitura desde o verso 35. Lucas 12, 35. Cingidos estejam os vossos corpos e acesas as vossas candeias. Sede vós semelhantes a homens que esperam pelo seu Senhor, ao voltar ele das festas de casamento, para que quando vier e bater à porta, logo lhe abram. Bem-aventurados aqueles servos a quem o Senhor, quando vier, os encontre vigilantes. Em verdade vos digo que ele há de cingir-se, dar-lhes lugar à mesa, e aproximando-se, os servirá. Quer ele venha na segunda vigília, quer na terceira, bem-aventurados serão eles, se assim os achar. Sabei, porém, isto, que se o pai de família soubesse a que hora havia de vir o ladrão, vigiaria e não deixaria arrombar a sua casa. Ficai também vós apercebidos, porque a hora em que não cuidais, o Filho do Homem virá. Então Pedro perguntou: Senhor, proferes esta parábola para nós ou também para todos? Disse o Senhor: quem é, pois, o mordomo fiel e prudente, a quem o Senhor confiará os seus conservos, para dar-lhes o sustento a seu tempo? Bem-aventurado aquele servo, a quem seu Senhor, quando vier, achar fazendo assim. Verdadeiramente vos digo, que lhe confiará todos os seus bens. Mas se aquele servo disser consigo mesmo: meu senhor tarda em vir, e passar a espancar os criados e as criadas, a comer, a beber e a embriagar-se, virá o senhor daquele servo em dia em que não o espera, e em hora que não sabe, e castigá-lo-á lançando-lhe a sorte com os infiéis. Aquele servo, porém, que conheceu a vontade de seu senhor e não se aprontou, nem fez segundo a sua vontade, será punido com muitos açoites. Aquele, porém, que não soube a vontade de seu senhor e fez coisas dignas de reprovação, levará poucos açoites. Mas aquele a quem muito foi dado, muito lhe será exigido. E aquele a quem muito se confia, muito mais lhe pedirão. Vamos orar. Amado Pai Celestial, quanto carecemos que o Senhor mesmo, na unção do Teu Espírito Santo, possa tomar a Tua palavra lida em Tuas mãos e interpretá-la aos nossos corações de tal modo que ela seja não apenas instrução para as nossas mentes, mas seja a palavra viva aos nossos corações. Temos reconhecido, diante da Tua face, quão urgentes são os dias que temos vivido. Por isso te pedimos que o Senhor nos habilite nessa noite para meditarmos na Tua palavra e sermos, pelo Teu Espírito Santo, despertados com o anelo mais profundo da vinda gloriosa do Senhor. Obrigado, Senhor, por essa maravilhosa expectativa, viva esperança. Suplicamos-te que o Senhor tome Teu lugar de pastor e bispo das nossas almas e fale pessoalmente, intimamente, aos nossos corações e também como assembleia Tua reunida nesse lugar. Assim confiamos a Ti, Senhor, a Tua palavra. Dá-nos Teu suporte, direção e luz. Em nome do Senhor Jesus é que te pedimos. Amém.
Meus queridos irmãos, nós chegamos num ponto extremamente importante dentro desse evangelho. Por quê? Porque nosso Senhor está trilhando os seus últimos passos. E quanto mais então próxima está a hora para a qual o Senhor veio a essa terra, cumprir a sua missão definitivamente, entregar-se o justo pelos injustos, para conduzir-nos a Deus, mais as suas palavras, seus ensinos, seus atos, podemos dizer até atitudes, orações e tudo mais, se tornam de ainda maior valor aos nossos corações. Nós que somos, pela graça dele, seus servos, discípulos, assim como estes aqui, a quem foi dirigida em primeira instância essa palavra que nós lemos, também o eram. Então carecemos, meus amados irmãos, que essas palavras ressoem retumbantemente nos nossos corações. Nós falamos que iríamos então, para usarmos o máximo possível o tempo que temos disponível hoje, entrarmos diretamente nesse texto. E assim vamos fazê-lo. Nós dissemos para os irmãos que os dois versos que antecedem esse verso 35, eles são como um preâmbulo. Então, por isso, nós vamos começar neles, fazendo esse preâmbulo, para então o que virá a partir do verso 35. Em tese e em resumo, recordando o que já dissemos também na reunião anterior, a passagem que será o foco da nossa atenção, iniciando no verso 35, começa com o termo cingidos. Cingidos estejam os vossos corpos e acesas as vossas candeias. Essa passagem, onde está o nosso encargo, ela tem 3 focos principais que se complementam. E podemos dizer que confluem para uma palavra-chave. Isso já foi dito na reunião anterior. A palavra-chave é vigilância. E ela ocorre aí, se você prestou atenção, nesse verso 39. Sabei, porém, isso, que se o pai de família soubesse a que hora havia de vir o ladrão, vigiaria e não deixaria arrombar a sua casa. Algumas versões podem não conter esse termo aqui, esse verbo, vigiar aqui no verso 39, mas olha o verso 37, por favor, com atenção. Bem-aventurados aqueles servos a quem o Senhor, quando vier, os encontre vigilantes. Está vendo? Então essa é a nota central, é a chave dessa passagem. O que significa esse termo literalmente? A palavra que foi escolhida então pelo Espírito Santo para nos advertir e nos encorajar a esse serviço fiel, como vamos ver. A palavra vigilantes, na língua original, significa dar uma estrita atenção. Muito, muito importante. Nos mostra que não é suficiente nós termos de alguma maneira uma convicção, e olha que convicção é muito importante, mas não é suficiente totalmente. Não é suficiente que este assunto mencionado aqui a partir do verso 35, que se refere à vinda do Senhor, seja um dos assuntos importantes na palavra de Deus. Também não é suficiente. Porque este é o assunto central na palavra de Deus. Quando nosso Senhor Jesus, o verbo de Deus anunciado pelos profetas em 39 livros do Velho Testamento se revelou, o verbo se fez carne e habitou entre nós, podemos assim dizer sem sombra nenhuma de dúvida, a primeira vinda do nosso Senhor Jesus tinha como alvo, foco e objetivo a sua segunda vinda. Você ouviu bem isso, irmão? Porque é com a sua segunda vinda que ele então realmente consumaria tudo aquilo que foi, podemos assim dizer, pelo ensino das Escrituras, colocado sobre os ombros dele, desde que esse filho estava naquele lugar que ele chama, em João 17, verso 5, a glória que eu tive junto de ti antes que houvesse mundo. A glória do Filho em comunhão com o Pai, do Deus eterno, da Trindade eterna. Então, sem a segunda e gloriosa vinda do nosso Senhor Jesus, que nós ansiosamente aguardamos,
a sua primeira vinda não teria cumprido os propósitos eternos de Deus. Porque os propósitos de Deus estão ligados a quê? Seus propósitos eternos, vamos lembrar? O livro de Colossenses diz assim: aprove a Deus que nele, o Filho, residisse toda a plenitude. E que havendo feito a paz, Colossenses 1:20, pelo sangue da sua cruz, e isso é a primeira vinda, certo? Havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, ele então reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, tantas do céu como as da terra. Pergunta: embora a obra do nosso Senhor Jesus tenha sido completamente eficaz para que isso seja um fato no Cristo vitorioso, assentado à destra da majestade, que aguarda que os seus inimigos todos sejam postos por estrado dos seus pés, embora esse já seja um fato maravilhoso, ele não é ainda um fato manifesto. 1 Coríntios 15, Paulo disse exatamente isso. E também Hebreus capítulo 2. Ainda não vemos todas as coisas a ele sujeitas. Vemos, todavia, Jesus, coroado de glória e de honra por causa do sofrimento da morte. Tão claro, não é? Então você está vendo esses textos, e muitos outros mais eu poderia citar aqui, que mostram que é a segunda vinda gloriosa do nosso Senhor Jesus, que fará com que tudo o que ele conquistou, obteve na sua cruenta morte redentora na cruz do Calvário, seja então possuída de modo manifesto, absoluto, cabal, final. Então, meus irmãos, se isso é assim, e certamente é assim, por isso, graças ao Senhor, desde o início desse tempo juntos, esse é o Espírito que o Senhor tem colocado nos nossos corações e entre nós. O Espírito e a noiva dizem: vem, certamente venho sem demora, amém, vem Senhor Jesus. Aquele que não ama a vinda do Senhor, não ama ao Senhor. Porque aquele que ama ao Senhor diz: Maranata, vem Senhor. 1 Coríntios capítulo 16. Então, graças ao Senhor, meus irmãos, porque sim, certamente nós estamos vivendo os últimos dias. Por favor, irmão, não se iluda. Como nós falamos em reunião anterior, enfatizamos novamente no domingo pela manhã, leia sua Bíblia e ouça e acompanhe as notícias. Nosso Senhor Jesus, o Senhor descrito aqui do verso 35 em diante, ele está prestes a bater a porta, para usar a linguagem desse texto. E sabe o que ele aguarda? Que aqueles então que ouvirem, quando ele se manifestar nesse primeiro aspecto da sua vinda, que será oculto, porque será apenas para aqueles que o aguardam, não será ainda a sua vinda visível para o mundo e para julgar o mundo. Será a sua vinda como ladrão, digamos assim, uma das figuras que a Bíblia usa, e não a sua vinda como relâmpago que sai do Oriente e se mostra no Ocidente, onde todos veem dois aspectos, não é? Como eles poderiam se complementar? Vir como ladrão é absolutamente diferente de vir como relâmpago. Não há nenhuma compatibilidade entre essas duas coisas. Não pode se referir a um único evento. É impossível. O ladrão não vem como relâmpago. O ladrão vem furtivamente. E se um ladrão viesse à minha casa ou à sua para roubar a lata de lixo, eu gostaria que ele viesse todas as manhãs. Mas ele vem para roubar o tesouro. Não é? As joias, o cofre, seja lá o que for. Essa é a atitude do ladrão. E a vinda do Senhor como ladrão é descrita assim. Em primeiro lugar, é oculta. Em segundo lugar, é para tomar o seu tesouro. Será, meus irmãos, que isso não tem sido claro para nós? Qual é o seu tesouro nessa terra? Bem, são aqueles que professam o seu nome. Sim, de modo geral. Mas há um tesouro particular aí. E o tesouro particular são aqueles que nesse capítulo, nós podíamos usar outros nomes em outros capítulos, certo? Mas nesse texto que estamos estudando, aqueles são chamados de mordomos fiéis e prudentes. Não é assim que está aí?
Nas cartas às 7 igrejas no livro de Apocalipse, eles são chamados de vencedores. E os irmãos se lembram, não faz muito tempo, que nós estudamos aquelas cartas às 7 igrejas e vimos quem são os vencedores desses dias que antecedem a vinda do Senhor. Você se lembra quem são? Como aquelas cartas, todas elas o descrevem com uma expressãozinha. Aquele que ouve. Por isso em Lucas 8, quando o Senhor contou a parábola do semeador, a semente caiu aqui, caiu ali, é o que ouve. O que caiu na beira do caminho é aquele que ouviu, mas a palavra lhe foi arrebatada. A que caiu no solo rochoso também ouviu, mas então vindo a provação, apertos por causa do nome de Cristo, logo se escandalizam. Aquela que caiu entre os espinhos são aqueles que também ouviram. Mas então espinhos crescem, muitos cuidados, muitas inquietações, muitos labores, muitas preocupações, muitos interesses, muitas metas, muitos alvos, cuidados do mundo. Ah, meus irmãos, não tem uma palavra que precisamos mais ouvir nos nossos dias do que essa, não é? Todos sabemos, todos que estamos sentados aqui, somos uma geração louca, apressada, instantânea, não é? Então, cuidados da vida, interesses, alvos, metas, ambições, focos, sufocam a palavra e ela fica infrutífera. Então o Senhor conclui lá, isso é Lucas 8, já estudamos, ele vai dizer, vede pois como ouvis. E ali o ouvir está claramente ligado à candeia, que também é mencionada aqui. Vá juntando isso que estamos falando. Você já vai entender melhor à medida que caminharmos. Não se preocupe. O ouvir em Lucas 8 está ligado à candeia. Assim como em Lucas 11, a candeia está ligada a ver, a visão. Candeia ligada à visão e candeia ligada ao ouvir. Porque tanto o ouvir quanto o ver são fundamentais para que haja testemunho do Senhor em nossas vidas. Onde não há visão espiritual, o povo se corrompe. Sem visão, sem testemunho. Sem ouvidos, sem testemunho. Aquele que ouve, diga vem. Assim conclui o livro do Apocalipse. E assim começa o livro do Apocalipse. Não é? O Espírito e a noiva dizem vem. Aquele que ouve, diga vem. Apocalipse 22. E os primeiros capítulos de Apocalipse, 1, 2 e 3. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. 7 vezes. Então, meus irmãos, graças ao Senhor, porque Ele é aquele que tem tirado escamas dos nossos olhos. E cada vez mais clareando a nossa visão da sua gloriosa pessoa, sua gloriosa face, seu glorioso chamamento. Mais dessa luz da sua face tem penetrado os nossos corações e feito o trabalho de remoção das coisas que não o satisfazem, e nem a nós. Não o agradam e nem a nós. Não o honram e nem a nós, ao nosso testemunho. Mas da luz do seu rosto tem sido verdade para nós. E também graças ao Senhor, Ele também tem desimpedido os nossos ouvidos, tocado nos nossos ouvidos. E a palavra do Senhor tem sido mais penetrante, mais contundente, mais viva. Graças a Deus por aqueles aqui que podem dizer amém a isso. E sei que pelo menos a maior parte da Assembleia pode dizer assim, porque fiel é o Senhor. Ele deseja nos encontrar vigilantes e não dormindo. Vai alta a noite e vem chegando o dia. Deixemos as obras das trevas, revistamos-nos das armas da luz. Andemos dignamente em pleno dia. Romanos capítulo 13. Quantas exortações nesse sentido. Então, meus irmãos, vigilância é a palavra central. Agregado a ela, poderemos dizer assim, colocado embaixo dela, nós temos 3 termos centrais, que vamos ver aí à medida que prosseguimos meditando. O primeiro termo, prontidão. Prontidão. Esse termo é explicitado nessa passagem com diversas palavras diferentes. Por exemplo, o termo logo lhe abram. Quando aquele senhor que retorna de festas de casamento bate a porta, ele diz, logo lhe abram. Prontidão.
Claro. Além da palavra prontidão, nós temos uma outra que se destaca aí. Expectativa. Sede vós semelhantes a homens que esperam. Esperam o quê? Dias melhores? Hein? O que nós esperamos? Esperanças políticas, econômicas, sociais. Sede vós como homens que esperam pelo seu Senhor. Expectativa. Segunda palavra. Debaixo da palavra vigilância. Prontidão é a primeira, expectativa é a segunda, e a terceira também está claríssima aí. Serviço ou mordomia. E aí é usada várias vezes essa palavra. Tanto no termo servos, né, quanto no termo mordomos mesmo. Oikonomos, como é usado aí. Um oikônomo, um servo, um administrador dos assuntos e dos interesses do Senhor. Cada um de nós tem essa posição. Gostaria também de enfatizar isso, porque nós tendemos a pensar assim, eu, entre os irmãos, eu sou o menos significativo. Eu sou o que menos faço. Ou seja lá o que for que você quiser colocar. Não importa, meu irmão. Mesmo que isso seja uma verdade. Não importa. Todos nós, se pertencemos realmente ao Senhor, Ele nos encontrou, nós nos rendemos a Ele, nós entregamos nossas vidas a Ele, nós somos os seus servos e servas. Porque Ele nos comprou, se é que nós somos nascidos de novo. Então não há uma outra qualificação para nós. Todos somos servos e todos somos servas. Mas a questão dessa parábola é, somos servos fiéis e prudentes? Nós temos respondido à luz que o Senhor nos tem dado. Nós temos nos desvencilhado daquelas coisas que interferem no avanço da nossa jornada para o Senhor. Nós temos insistentemente batido à porta do Senhor, pedi, dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á. Nós temos pedido a Ele que nos dê cada vez ouvidos mais sensíveis ao que o Espírito diz às igrejas. Nós temos pedido ao Senhor que faça com que mais escamas caiam dos nossos olhos, para que nós não sejamos enredados até mesmo por coisas lícitas, mas que quem sabe o Espírito Santo está aí batalhando conosco para dizer, isso não te convém, não dê esse passo, não faça essa coisa, quem sabe não faça esse negócio, quem sabe não entre nessa porta, quem sabe não vá fazer mais esse curso aí na sua vida, quem sabe, talvez. Como nós podemos saber? Se nós mantivermos continuamente em nossos corações essa oração. Senhor, eu não quero abrir nenhuma porta. Número 1. Número 2. Senhor, eu não quero entrar por nenhuma porta que seja aberta para mim. Porque portas não são oportunidades. Portas são testes. Para que nós saibamos onde está o Senhor ou onde não está o Senhor. Há portas que se abrem diante de nós, mas o Senhor não está nelas. E se nós entrarmos por elas, teremos as consequências. Afligiremos a nós mesmos. Então, meus irmãos amados, essas são as grandes ênfases dessa passagem que está diante de nós. Vamos considerá-las enquanto estamos a caminho. Porque realmente a noite vai muito alta, meus amados irmãos. Muito alta. Eu não quero entrar em detalhes específicos aqui sobre acontecimentos do nosso tempo, embora eu poderia fazer alguma coisa sobre isso. Domingo de manhã eu fiz, para os que estiveram aqui. Mas me parece, meus irmãos, claramente, que esse conflito que está sendo experimentado no Oriente Médio, ele é extremamente significativo no que concerne aos tempos finais. Agora, sabe, nós como igreja não aguardamos nada que tenha a ver com Israel. Por favor, ouça com atenção. Eu sei que outras pessoas dizem coisas diferentes. Por isso eu não quero ser dogmático aqui, mas quero externar para você o que para mim é plena convicção. E busque a sua então. A vinda oculta do Senhor como ladrão, como já explicamos. Ele tem a ver com o arrebatamento dos seus santos. Antes
que as coisas que estão ligadas ao destino final de Israel aconteçam. Nós não estamos aguardando nenhuma edificação de terceiro templo e nem de restauração de sacrifícios do culto de Israel, que certamente acontecerá em tempo futuro. Nós não estamos aguardando muito menos a revelação do anticristo e do homem da iniquidade. Nós estamos aguardando o que Paulo chama nas suas epístolas de o dia de Cristo. É o termo que ele usa para essa vinda oculta do Senhor só para a sua igreja. Deixa eu procurar ajudar você de mais uma maneira e já vou avançar. 1 Tessalonicenses, ouça bem, tem 5 capítulos. 1 Tessalonicenses, carta maravilhosa. Se refere à vinda do Senhor para a igreja. Para a igreja. 2 Tessalonicenses, a segunda carta, tem 3 capítulos. Se refere à vinda do Senhor para o mundo. Porque a vinda do Senhor terá 2 aspectos, em 2 ocasiões distintas. Uma é a vinda do Senhor do seu trono de glória para os ares. 1 Tessalonicenses 4. Para onde aqueles que forem arrebatados para o encontro com o Senhor nos ares, estarão para sempre com o Senhor. O outro aspecto da sua vinda é a vinda do Senhor com os seus santos, chamados aqui de mordomos fiéis e prudentes. Ou se você quiser usar a palavra de Apocalipse, vencedores. Ou se quiser entender o que significa, aqueles que têm ouvido o que o Espírito diz às igrejas. Então a vinda visível do Senhor com os seus santos, para então manifestar-se a Israel, julgar o anticristo e estabelecer o seu reino milenar nessa terra. Ficou claro isso, irmão? Talvez nesses 39 anos que estamos juntos, especialmente os irmãos mais velhos aqui, não é a grande maioria aqui não, mas os irmãos mais velhos aqui, temos estado esse tempo juntos. Os irmãos nunca me ouviram falar assim. Mas estamos em nosso ambiente doméstico. Eu sei que essa palavra é ouvida por muitos outros irmãos em muitos outros lugares, pelo nosso país todo. Mas não importa, nós estamos falando no nosso ambiente doméstico. Então essa é a minha plena convicção. Estejamos preparados, fiéis, vigilantes, desembaraçados, permitindo que mais da luz do Senhor esteja ordenando tudo dentro de nós. Na sequência do que vamos buscar, compartilhar, talvez na reunião próxima, o Senhor vai colocar a nota no arrependimento, você vai ver, arrependei-vos. Para que então aquilo que é discordante com o Senhor em nós seja corrigido, meus amados irmãos, tratado, enquanto estamos a caminho. Coração dividido, relacionamentos inadequados, seja com quem for, onde for. E pecados habituais, como o papel de bala que gruda nos nossos pés. Nós estamos aí o tempo todo orando ao Senhor, fazendo confissão dos mesmos pecados e tropeçando nas mesmas coisas e ofendendo o Espírito Santo das mesmas maneiras. Que o Senhor nos mantenha aos seus pés, para que o triunfo dele, pelo Espírito Santo, seja experimentado como vitória em nossas vidas sobre essas coisas. Tão necessário isso é. A si mesmo se purifica todo o que nele tem essa esperança, assim como ele é puro. Meus irmãos, que o Senhor use de graça conosco nessa noite, para que possamos assimilar a tônica, e é esta que já temos falado até aqui, do que o Senhor quer nos dar dentro dessa passagem linda que está aí diante de nós. Então vamos seguir. Os versos 33 e 34, muito rapidamente, que fazem o preâmbulo que eu disse, vamos lê-los então? Olha aí para a sua Bíblia, por favor. Lucas 12, 33. Temos aqui 3 imperativos. Olha lá. Vendei. Mais à frente, busque aí. Dai. Está vendo? Dai. Segundo imperativo. E o terceiro, fazei. São muito, muito significativos. Creio que nós podemos unir aqui o vendei com o dai. Porque os dois juntos mostram o desejo do Senhor. Olhe que ele veio falando desde o verso 32 sobre o que mesmo que vimos na reunião anterior? As ansiedades. E a contraparte aqui, graças a Deus, os cuidados de Deus por nós. O Pai, pastor e rei. Não temais, pequenino rebanho,
Pequenino mesmo, não é? São em torno de 8 bilhões de habitantes nessa terra. O Senhor tem pequeninos rebanhos, aqui e ali. Mas é para esses que Ele diz. Ele não está dizendo, podemos assim nos expressar, para a grande cristandade, para o grande povo que professa o nome do Senhor. Sabe por quê? Porque muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, em Teu nome expelimos demônios, fizemos milagres. Mas Ele lhes dirá, eu nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, vós os que praticais iniquidade. E essa era a prova que o Senhor não os conhecia e eles não conheciam o Senhor. Porque eles viviam na prática de iniquidade. Embora dissesse, Senhor, Senhor, é em Teu nome, e usando o Teu nome, que nós estamos fazendo essas coisas. Mas eles estavam fatalmente enganados. E ouvirão isso do Senhor. Então, nosso Senhor não está falando, como eu vinha dizendo, para a grande cristandade. Ele está falando para um pequenino rebanho. Olha a palavra pequenino aí, como ela é bonita, importante, delicada, doce, para aqueles que são capazes de ouvi-la. Porque nosso Senhor tem tido, sim, pequeninos rebanhos na face dessa terra. E é para eles que Ele está dizendo, não temam. Eu sou o pastor, eu sou o rei e eu sou o Pai que cuida dos vossos interesses. Cada cabelo de vossa cabeça está numerado. Não temam dar por mim, pela minha causa e pelo meu nome, um ousado testemunho. O assunto do capítulo 12 é esse, já estudamos. Então, meus amados irmãos, é esse o tempo que nós estamos vivendo. Então, vendei e dai. Vamos colocar as duas palavras juntas. Não precisamos entrar em muitos detalhes, mas não vamos deixar de capturar o que está escrito aí, porque é imperativo. Vendei vossos bens, dai esmolas, certo? O que o Senhor quer com isso? Olhe que nós não podemos entrar em nenhuma incoerência aqui. Escute isso. A mesma palavra, a palavra do Senhor. Em 1 Coríntios 13, verso 3, Paulo fala assim, ainda que eu distribua, aqui no caso não é nem vender, aqui é distribuir, é dar mesmo. Ainda que eu distribua todos os meus bens para os pobres, todos. Se eu não tiver amor, se o motivo não for esse, por causa desse imenso amor do Senhor e por mim, e porque eu amo o Senhor. Então, se eu não tiver amor, nada, palavras dele, disso me aproveitará. Então, não vamos ficar apenas com a coisa em si. Vender bem e dar esmola ia nos garantir um lugar no céu. Isso é uma doutrina estranha às Escrituras, salvo pelas obras. É? Uma doutrina estranha às Escrituras. Mas, por outro lado, não vamos perder a tônica do Senhor. Ele está falando com os seus íntimos, seus discípulos. Verso 22 deixou claro. A seguir, verso 22, dirigiu-se Jesus aos seus discípulos. E ele vai dizer, vendei os vossos bens e dai esmolas. O que ele está buscando? Vida simples. Então, meus irmãos, eu queria dizer sonoramente aqui, para todos que estão ouvindo, não sejamos inadequados, inconsistentes, equivocados, eu diria, de condenar irmãos porque têm bens. Não faça isso, porque o Senhor nunca fez isso. A questão aqui é muito clara, está aí, na sequência do verso, só você ler. Onde está o vosso tesouro? Porque aí estará também o vosso coração. Meus irmãos, pela graça do Senhor, eu não sou um cristão novato. Eu quero dizer para você uma coisa. As pessoas mais generosas que eu conheço, elas não têm poucos bens. Elas têm muitos bens. E são generosas na medida dos seus bens. Parece que as pessoas que têm poucos bens, elas se agarram de tal forma a eles, como se entregando àqueles que têm mais bens essa responsabilidade. Não, eu não tenho nada. Todos nós temos muito. Todos nós temos muito mais do que carecemos. Em termos de qualidade de vida, vestimentas, comida. Alguém que está passando fome? Alguma despensa aqui está vazia? A de ninguém está. Não é?
vendei os vossos bens, dai esmolas. Uma convocação para a vida simples. Não importa, amados irmãos, o quanto se possua. Agora, não sejamos também precipitados, nem incoerentes aqui. O fato é que se o Senhor deu essa instrução, é porque existe nos bens, ouça isso, seja muitos bens ou poucos bens, não importa, os bens, uma capacidade de prender os nossos corações. Qual foi a exortação anterior que estudamos? Na reunião ainda pregressa, né? A anterior, semana retrasada. Avareza. Tende cuidado e guardai-vos de toda e qualquer avareza. Porque a vida de um homem, vida zoe, aquilo que é essencial em um homem, é o que é chamado de vida ali, não consiste na abundância de bens que ele possui. Não é? Então é tão claro, tão preciso o ensino do Senhor aqui. Então não façamos essa bobagem de criticarmos irmãos que têm muito. Todos nós precisamos ser expostos à luz do Senhor. Porque a questão é, onde tem estado o nosso coração, número 1? Porque ele estará onde está o nosso tesouro. Então essa é a primeira pergunta. Qual é o nosso tesouro? A segunda questão, nós temos sido bons mordomos? Efésios 4 diz assim, aquele que roubava, não roube mais. Antes trabalhe, escute isso, trabalhe com as próprias mãos, fazendo o que é bom. Como que termina o versículo? Você se lembra? Para juntar cada vez mais. E se ele acumulou tanto que nem cabe no seu celeiro, ele faz igual o louco da parábola aí que nós estudamos. Ele destrói os seus celeiros e constrói celeiros maiores para ter mais daquilo que ele juntou. Foi isso que o Senhor falou? Não foi, não é? Ele está nos encorajando a vivermos uma vida simples. Trabalhe com as próprias mãos, fazendo o que é bom, não para juntar e acumular, mas para com que tenha com o que acudir ao necessitado. Efésios capítulo 4. Não é a palavra do Senhor? Então ele está mostrando qual é o motivo dele nos dar coisas, dele nos dar bens. Esse é o motivo. É que nós sejamos bons mordomos. Primeiro, movidos por amor, porque sem ele nada nos aproveitará. Segundo, sermos bons mordomos. Não é questão de nós subirmos no prédio, pegarmos uma caixa com 50 mil reais e jogarmos para baixo, para cima. Deixar cair lá embaixo, para fartar os que pegarem. Não é? Bons mordomos. Então é isso que o Senhor está falando aqui nesse preâmbulo. Vendei vossos bens, dai esmolas, juntos, já colocamos. Agora, o próximo imperativo. Fazei outros bolsas que não se desgastem. Meus irmãos, que essa palavra do Senhor penetre mais nos nossos corações. Fazei é outro imperativo, para vós outros bolsas que não se desgastem. O que significa isso? Significa fazer, para usar a mesma palavra, um tesouro inextinguível nos céus, onde não chega ladrão e nem traça consome. Sabe como essa expressão usada aqui para tesouro, como substantivo, verso 34, acompanha aí, onde está o vosso tesouro, verso 34. Volte ao verso 21, está aí mesmo, desse capítulo. Quando o Senhor contou a parábola daquele homem que destruiu os celeiros para juntar mais coisas, ele diz, assim é o que entesoura. Está vendo essa palavra aí? Tesouro, substantivo, entesourar, verbo, né? Entesoura para si mesmo. Está vendo? Esse é o que o Senhor chamou de louco, entesourando para si mesmo. E não é rico para com Deus. Então, nesse contexto, porque é nele que estamos, quem é rico para com Deus? É esse que está explicado no versículo 32. É aquele que faz para si mesmo bolsa que não se desgasta e um tesouro inextinguível no céu, onde não chega o ladrão e nem traça consome. Esse é rico para com Deus, claro. Né? Na linguagem de Mateus, ele vai usar esse mesmo verbo da língua original, entesourar. O nosso tradutor, João Ferreira de Almeida, usou um outro termo para não ficar uma linguagem repetitiva. Você conhece o texto, vou só citar então, Mateus 6, quando o Senhor diz assim, não ajunteis para vós outros tesouros sobre a terra. Não é? Todos conhecemos esse versículo.
onde traz ferrugem corrói e onde ladrões escavam e roubam. Mas ajuntai para vós outros tesouros no céu. Essa palavra ajuntai, na língua original, é o mesmo verbo entesourar. O tradutor que entendeu de colocar juntar para não ficar repetido, senão o versículo seria assim, olha. Entesourai para vós outros tesouros no céu. Entendeu? Então ele diz, ajuntai tesouros no céu. A ideia é entesourai tesouros nos céus, onde traça nem ferrugem corrói. Como nós entesouramos? Vamos seguir. Nesse verso, a palavra simples foi colocada, fazendo bolsas que não desgastam, ajuntando um tesouro inextinguível, onde não chega ladrão e nem traça consome. Como fazemos isso? Quando nós temos, em primeiro lugar, a Ele mesmo, o nosso Senhor, como o nosso tesouro. Onde está o nosso tesouro, aí está o nosso coração. Mas tem mais ensino. Como nós falamos, versos 33 e 34 são um cabeçalho, um preâmbulo. Então agora vamos entrar no 35. O Senhor vai nos ajudar a entender como nós podemos fazer tesouro no céu. Sendo bons mordomos, fiéis e prudentes. Então tudo que está aqui tem a ver com esse preâmbulo dos versos 33 e 34. Então vamos lá. Não sei se nós conseguiremos esgotar essa passagem toda hoje, provavelmente não. Isso não importa. Importa que nós sigamos cuidadosamente. Verso 35. Cingidos estejam os vossos corpos. Vamos parar com essa expressão aí e buscar ajuda. Senhor, seja aqui conosco. Primeira coisa importante. No texto original, ele sugere fortemente que nós tenhamos que usar uma outra palavrinha aí, que no caso dessa tradução nossa em português ela não está. Mas você vai ver na tradução de Young, você vai ver na tradução de Darby, você vai ver na maioria das traduções em inglês, você vai ver na Reina Valera em espanhol, em todas elas. E o verso é assim: cingidos estejam os lombos do vosso entendimento, ou da vossa mente. Por que essa expressão é fortemente sugerida no texto original? Porque, irmão, seria uma coisa absolutamente sem sentido o Senhor estar se referindo a algo literal apenas. Você concorda? O Senhor está falando sobre avareza, nesse capítulo 12. Hipocrisia primeiro, depois avareza, depois ansiedade. Olhe bem. São todas coisas espirituais, morais, não físicas. Hipocrisia, avareza, ansiedade. Tesouro no céu. E agora, será que ele está falando assim, agora você tome um cinto e coloque em torno da sua cintura. Cinge o teu corpo. Porque o sentido de cingir é isso aí. É tomar um cinto e apertar na cintura. Será que tem algum sentido uma coisa dessa? É claro que não. O Senhor está usando uma metáfora para a mesma ideia. Então, os tradutores, sabendo, conhecendo muito bem essa ênfase, esse sentido, no texto original, então eles adicionam essa expressão. Não apenas cingidos estejam vossos corpos, ou aqui seria não apenas estejam cingidos os vossos lombos, se referindo a esse lombo aqui, olha. Mas cingidos estejam os lombos do vosso entendimento, os lombos da vossa mente. É um chamado à sobriedade, é um chamado à sensatez, é um chamado para que nós tenhamos clareza daquilo que o Senhor que vem requer de nós que somos seus servos. Agora, deixe-me ir com os irmãos para uns textos. Mantenha, por favor, esse capítulo de Lucas marcado aí para facilitar o teu retorno. E vá comigo, por favor, à primeira epístola de Pedro. E aqui vamos caminhar um pouquinho para nos ajudar. Espero no Senhor que sejamos muito ajudados com essa sessão de alguns versos da epístola de Pedro que vamos compartilhar aqui. Olha só. 1 Pedro capítulo 1, 1 Pedro capítulo 1, abra por favor, verso 13. Só para você saber, nos versos 11 e 12, Pedro está se referindo à vinda do nosso Senhor Jesus, primeira, quando ele veio para os seus sofrimentos, e também está se referindo à segunda vinda do Senhor. Porque ele vai dizer no final do verso 11, olha, final do verso 11, localize aí. Quando esses profetas davam de antemão testemunho sobre, primeiro, os sofrimentos referentes a Cristo. Essa é a sua primeira vinda, claramente.
não é? Mas também o que mais? As glórias que os seguiriam. Então aqui ele está se referindo à segunda vinda. Por isso, ele diz assim no verso 13. Aliás, ele começa com essa expressão, né? Por isso, olha aí, verso 13. Por isso, cingindo, mesma palavra que lemos lá em Lucas. Cingidos estejam os vossos corpos, ou os lombos do vosso entendimento. Aqui mesma coisa, cingindo o vosso entendimento. A mesma questão está envolvida aí. A ideia aqui é os lombos do vosso entendimento. Porque ele está comparando a figura do apertar um cinto literal com manter uma mente focada, sóbria. Então ele vai dizer, cingindo os lombos do vosso entendimento, olhe para a sua Bíblia, por favor. Sede sóbrios. Você sabe quando a pessoa está há um tempo, alguém, por exemplo, é viciado em álcool, em droga, alguma dependência química, ele está há muito tempo, ou algum tempo sem isso, ele diz que ele está o quê? Sóbrio. Ele quer dizer que ele não está intoxicado. É exatamente a palavra que é usada aqui, com relação à nossa expectativa da vinda do nosso Senhor. Não se deixe intoxicar com coisas, com alvos, com buscas, com prazeres, cuidados do mundo, fascinação das riquezas, deleites da vida, demais ambições. Cingindo então o lombo do vosso entendimento, sede sóbrios. Que mais? Esperai inteiramente. Ah, meus irmãos, que linda expressão. O que nós esperamos inteiramente? Chegar uma nova eleição, uma mudança de governo? Que vergonha, irmãos, que vergonha. O povo, de modo geral, chamado cristão, passou durante o período eleitoral que tivemos há um tempo atrás. Que vergonha, meus irmãos. Que lástima. Esperai inteiramente. No quê? Na graça que vos está sendo trazida na revelação de Jesus Cristo. Na manifestação do Senhor Jesus Cristo. No Apocalipse, na revelação do nosso Senhor Jesus Cristo. É aí que o nosso coração espera inteiramente e não parcialmente. Ah, sim, eu sei que o Senhor vem. Eu sou um cristão, eu conheço a Bíblia. Eu sei que Jesus voltará. Ótimo. A pergunta é, qual é ou quais são as evidências disso em nossas vidas? Crescemos como trigo ou crescemos como joio? Estamos ataviando-nos ou nos enchendo de bagagens? Atabalhoando-nos. Ataviando-nos ou atabalhoando-nos? Esperai inteiramente na graça que vos está sendo trazida na revelação de Jesus Cristo. 1 Pedro 4. Siga, por favor, para o capítulo 4. Olha isso. Verso 1. Ora, 1 Pedro 4, 1. Tendo Cristo sofrido na carne, não apenas a sua morte na cruz, certo? Sofrido na sua vida humana, em toda a sua trajetória humana, sofrimentos físicos, mentais, emocionais, até mesmo espirituais. Quando ele foi tentado no deserto, por exemplo, e agonizava no Getsêmani, mais um exemplo. Tendo Cristo sofrido na carne, armai-vos. Olha essa expressão aí na sua tradução. A palavra é de uso militar. É tomar uma armadura. Armai-vos também vós do mesmo pensamento. Algumas versões dizem sentimento. A ideia exata é pensamento mesmo. Por que estamos lendo esse verso? Por causa de capítulo 1, verso 13. Cingindo os lombos do vosso pensamento, do vosso entendimento, sede sóbrios. E aqui ele vai dizer, Cristo sofreu na carne, então armai-vos do mesmo pensamento. Não se distraia, não se confunda, não se embriague, não se intoxique. Pois aquele que sofreu na carne deixou o pecado. Deixe-me ler uma explicação para os irmãos sobre esse versículo. Quero fazer literalmente.
Porque esse termo final desse versículo é bastante delicado. Esse aquele que sofreu na carne e deixou o pecado se refere a quem? Será que é a Cristo? Mas Cristo não tinha pecado. Então não pode se referir a ele, né? Então se refere a nós. Então em que sentido aquele que sofreu na carne e deixou o pecado? O que isso significa? Então, por favor, escute com atenção a ideia desse versículo. Quero lê-la explicitamente. Visto que Cristo sofreu dores físicas, mentais e emocionais e até espirituais, como falamos, em toda a sua vida terrena, deves tu armar-te, palavra que está aí, armai-vos, com a mesma atitude que Cristo teve. E estar pronto, prontidão é uma das notas do texto que estamos estudando em Lucas, estar pronto para, como servo dele, experimentar os mesmos sofrimentos e oposições que ele sofreu aqui. Ouviu bem, amado irmão? Irmão, isso é tão sublime. Paulo diz em Filipenses 3 assim, ouça, nos foi dada a graça de padecermos pelo nome de Cristo, ou por Cristo, e não apenas de crermos nele. Todos nós somos prontos para apreciar a primeira graça, a graça de crermos nele. Foi dada a todos nós, ninguém era o suficiente para crer. Ele veio até nós, nos amou, nos salvou, nos falou ao coração. A graça de crer. E Paulo vai juntar as duas. Ele diz, também nos foi dada a graça de padecermos por ele. Então é isso que Pedro está dizendo aqui. Agora, por que aquele que sofreu na carne deixou o pecado? Escute. Pois, seguindo então o texto, se tens assim sofrido por Cristo, por causa dos interesses de Cristo, do nome de Cristo, do testemunho de Cristo, de você desfraldar a bandeira de que você pertence a Cristo, na sua sala de aula, na sua universidade, na sua escola, no seu ambiente de trabalho, não tendo vergonha de quando alguém te faz uma proposta que você entende que é contrária e que ofende ao Senhor, não apenas você dizer não tenho interesse, certo? Outros que tenham aí certa medida de retidão podem fazer o mesmo, sem pertencerem ao Senhor Jesus. Basta que tenha uma boa moral, você concorda? Então não perca a oportunidade de você não apenas dizer não tenho interesse, mas você dizer eu sou um servo do Senhor Jesus e eu amo. E entendo que isso não o agrada. Cada testemunho de nossa boca que carrega o nome dele é registrada nos anais celestiais. Onde está isso? Lucas 12. Aquele que me confessar diante dos homens, eu também o confessarei diante do Pai e dos santos anjos. Quantos jovens caíram na sua vida com o Senhor, porque não desfraldaram o testemunho do Senhor logo de início, no seu ambiente universitário, no seu ambiente de trabalho, ou seja, onde for. Ficaram ali tentando equilibrar as coisas até que caíram, porque não se posicionaram pelo Senhor. Então, aquele que sofreu na carne e deixou o pecado, significa o quê? Se tens sofrido por Cristo, seu testemunho, seus interesses, tens então rompido com o pecado. As duas coisas não podem andar juntas. Ninguém que não tenha rompido com o pecado sofre por Cristo. Esse não sofre por Cristo, porque ele não rompeu com o pecado. Entendeu essa expressão bonita aí? Então ele está dizendo, se arme com esse pensamento. Não foi assim com Cristo? Quantas oposições, quantas aflições mentais, emocionais, espirituais, e você confessa o que sobre ele? O que ele é seu? E o que você é dele? Ele é seu Senhor? Você é seu servo? Você é seguidor do Cordeiro por onde quer que ele vá? Você é discípulo daquele que foi rejeitado por esse mundo? Então o que você quer do mundo? E dos que são do mundo? Viver como eles ou salvá-los? Ser como eles ou testemunhar a eles? O que queremos? Temos que responder essas perguntas, meus irmãos. E
desfraldarmos a nossa bandeira, o nosso testemunho. Temos o privilégio de fazer isso, até aquele dia que Ele virá, para galardoar aqueles que foram fiéis, mordomos e fiéis testemunhas. Seguindo, esse verso 3, verso 2 e 3, não lemos ainda, vamos lá, dessa epístola, 1 Pedro 4. Tudo que estamos falando até aqui, meus irmãos, está debaixo de uma única frase de Lucas 12, não é? E a frase é: cingindo os lombos do vosso pensamento, do vosso entendimento. Até aqui não demos ainda outro passo. Então vamos lá, verso 2. Para que no tempo que vos resta na carne, já não vivais de acordo com as paixões, cobiças, que não acabam nunca. Quero, tenho o quê. Paixões dos homens, mas segundo a vontade de Deus. E o verso 3, e vou concluir com ele aqui. Olhe, porque basta. Queria que você registrasse no seu coração, pelo menos. Se não é o caso de grifar na sua Bíblia, grife no seu coração. Basta. Basta o tempo decorrido, tempo nosso pregresso, antes de conhecer o Senhor, para terdes executado a vontade dos gentios, dos pagãos, daqueles que não conhecem o Senhor, tendo andado em dissoluções, cobiças, olha ela aí de novo, borracheiras, seriam bebedices, orgias, né? Mesma ideia das palavras que vem aí à frente, e em detestáveis idolatrias, particularmente se refere àqueles cultos pagãos, onde tudo isso era misturado. Agora, olha esse basta aqui. E deixa eu fazer uma aplicação sobre isso para que o Senhor nos ajude a pensar. Certamente nós temos irmãos aqui que conheceram o Senhor depois de terem andado um bom tempo sem o Senhor. Alguns creram no Senhor com 30 anos, 40 anos, 50 anos de idade. Essa palavra basta é tão significativa, especialmente para esses. Especialmente. Basta. Será que especialmente para esses que estão aqui, e o Senhor sabe quem são, e é isso que importa. Será que o Espírito Santo tem encontrado lugar para escrever essa palavra no coração, especialmente desses? Alguns aqui o contrário, tiveram o privilégio de entregar a vida ao Senhor ainda muito jovens. Tivemos esse privilégio. Isso foi uma grande bênção que o Senhor nos deu. Isso não nos faz menos pecadores. Todos somos igualmente pecadores. Mas isso nos livrou de muitas sequelas, certamente. Mas especialmente para aqueles que conheceram o Senhor mais tarde. Pedro, então, já que esse aí é o background deles, você não viu aí? Andar em bebedice, orgia, cobiça, concupiscência, detestável idolatria. E ele diz, basta. É como se ele perguntasse, não basta o tempo que vocês viveram na carne, experimentando isso, vivendo assim, todo tipo de relacionamento, vida sexual ilícita, inadequada, desordenada. Não basta, não chega, não cansou vocês não estão satisfeitos. Então ele diz, basta o tempo decorrido em que andáveis assim. Deixe-me ler para você algo mais aqui. E eu quero ir até só onde o nosso tempo permitir. Não quero esgotar os irmãos, nós vamos voltar a isso na quarta-feira. Há um texto de um irmão escrito no século IV. Então é um texto de 1600 anos. Um irmão que creu no Senhor por volta dos 40 anos de idade. E ele foi uma grande coluna do testemunho do Senhor até o final de sua vida. Eu não vou citar o nome dele de propósito, porque eu não quero que você tenha nenhum tipo de preconceito. Se você souber quem é, muito bem. Se não souber, procure saber. Então escute o que ele escreveu, preste atenção. Esse homem foi devasso. E o Senhor o alcançou. E ele escreve uma das lindas orações da igreja de todos os tempos. Assim ela é considerada por muitos cristãos. Uma das mais lindas orações de todos os tempos. Olha o que ele escreve. O título é Tarde eu te amei. Tarde eu te amei. E ele escreve assim então. Tarde te amei, beleza tão antiga e tão nova. Tarde eu te amei. Eis que estavas dentro de mim, mas eu fora. E aí fora eu te procurava.
E eu, sem beleza, afundava-me nas coisas belas que tu criaste. E aqui ele está se referindo à sua vida devassa que ele viveu. Especialmente no sentido sensual. Porque ele foi um homem que viveu assim. Então ele diz: eu sem beleza afundava-me nas coisas belas que tu criaste. Tu estavas comigo, mas eu não estava contigo. Retinham-me longe de ti aquelas coisas que não existiriam se em ti não existissem. Chamaste e clamaste e rompeste a minha surdez. Brilhaste, cintilaste e afastaste a minha cegueira. Exalaste o teu perfume e eu o respirei. E agora eu suspiro por ti. Saboreei-te e agora tenho fome e sede de ti. Tocaste-me e inflamei-me na ânsia da tua paz. Não é maravilhoso? Certa vez esse irmão estava andando por uma calçada, depois que o Senhor se revelou a ele e ele se entregou ao Senhor. E uma dessas mulheres com as quais ele teve relacionamento, promíscuo, ela o reconheceu e foi atrás dele chamando pelo seu nome. Ela chamava pelo seu nome, ela chamava e ele não se virava para olhar para ela. Então ela chegou bem próximo dele e o tocou e falou o nome dele. E ele se voltou para ela, citou o nome dele e disse assim: esse homem que você conheceu está morto. Louvado seja o Senhor. Meus amados irmãos, graças ao Senhor, porque Ele nos tem chamado para que até que Ele venha e antes que Ele venha, nós conservemos assim para Ele o nosso coração. Não haverá nada mais bendito do que nesse dia tão maravilhoso que está às portas, nós podermos contemplar a face dEle e o seu semblante satisfeito conosco. Apesar de quem somos. Sabe, meus irmãos, aquilo que está em nós, eu sei que em mim, isto é, na minha carne não habita em bem algum, não precisa, não pode e nem deve nos reger. Basta o tempo decorrido na carne. Assim não somos constrangidos a viver segundo a carne, amarrados. Eu preciso viver paixões, concupiscências, desejos, prazeres. Já não somos constrangidos, Romanos 8, a vivermos segundo a carne. Por quê? Porque habita em vós o Espírito daquele que ressuscitou a Jesus Cristo dentre os mortos. Aquele que venceu na carne o pecado, o nosso Senhor Jesus. Gálatas 5. Aqueles que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Não é assim? Tudo isso está debaixo dessa frase de Lucas 12, 32. Cingidos estejam os lombos do vosso entendimento. Ah, meus amados irmãos, vamos nos manter castos. Isso tem implicação não apenas sensual, isso tem implicação em todas as áreas da vida. Castos, não contaminados por nenhum tipo de amante espiritual. Seja esse amante um bem, seja esse amante uma coisa, seja esse amante um alvo, seja esse amante uma pessoa. Mas mantemos nossos corações ataviando-nos. Aquele que ouve, diga, vem. A si mesmo se purifica todo que nele tem essa esperança, assim como ele é puro. Meus irmãos, o dia do Senhor não tardará. Nós cantamos um maravilhoso hino no início, desde Betânia, quando nos deixaste. Saudade imensa inundou meu ser. Você viu que ao final, aquelas estrofes finais, há um clamor na vida daquele irmão, e esse hino é de Ortmani, por esse encontro com o Senhor. E
ele faz aquelas perguntas, não é? Por que tardas? Sei que também anseias por voltares e arrebatar os redimidos teus. Por isso peço, não mais demorares. Meus irmãos, a expectativa santa da vinda do Senhor por vidas que têm sido adornadas será algo irresistível para o nosso Senhor Jesus no seu trono. Mais uma vez, concluindo aqui. Você se lembra que a noiva, o noivo, em Cantares, ele diz à noiva que o coração dele foi arrebatado por ela com um só dos seus olhares e com uma só pérola do seu colar. Vamos para as nossas casas, em espírito de oração e meditação desses assuntos. Que tipo de olhar nós temos tido? Para com Ele, para com as coisas, para com as pessoas. Como são os nossos olhos? Meus irmãos, a coisa mais saudável e linda que podemos fazer na nossa jornada com o Senhor é fazer perguntas para Ele e não afirmações. Muitas perguntas, que basicamente significam o seguinte: Senhor, qual é a tua avaliação sobre mim? Porque a minha é deficiente. A dos outros é pior ainda. Porque, de modo geral, os outros se dividem em dois: os que me amam e os que me odeiam. Qual é a tua avaliação sobre mim? Senhor, qual é a tua avaliação sobre os meus olhares? Para todos os objetos para os quais olho. Qual é a tua avaliação sobre os meus motivos? O que motiva o meu coração? Para ler a tua palavra, para estar com os irmãos, para servir os que não te conhecem, para servir os irmãos. São perguntas, meus irmãos, que se nós não fizermos, nós não teremos respostas. Porque nosso Senhor é tão gentil que Ele nunca responderá a perguntas que não foram feitas a Ele. Então, vamos orar ao Senhor uma vez mais. Vamos pedir a Ele que mantenha essa frase soando em nossos corações com todas as suas implicações. Cingidos estejam os lombos do vosso entendimento, os lombos da vossa mente, e sede sóbrios. Senhor, permitir então, seguiremos na próxima reunião com esse tema. Vamos orar. Amado Pai Celestial, nos toma pela mão, querido pastor e bispo das nossas almas, Senhor de nossas vidas. Toma-nos pelas mãos para que possamos fazer a Ti as perguntas necessárias para que possamos prosseguir contigo. Te suplicamos, Senhor, que não nos permita fazer uma autoavaliação introspectiva. Queremos da Tua parte a Tua luz, porque é na Tua luz que nós vemos a luz. Purifica os vasos do Teu testemunho, Senhor. E obrigado pela gentileza, abrangência e contundência das palavras do Senhor para aqueles que são os Teus discípulos, os Teus servos, entre os quais nós nos incluímos. Por isso aplica, Senhor, essa Tua palavra aos nossos corações e nos desperta de qualquer espécie de dormência espiritual. Porque sabemos que o Senhor está realmente às portas, desejando que os nossos olhares para Ti sejam olhares de paixão, olhares de clamor, de expectativa, de desejos, de amor, para que o Senhor seja arrebatado de Teu trono até os ares e nos tome para o Teu encontro nos ares,
para que estejamos para sempre com o Senhor. Obrigado porque Tu és esse santo e precioso ladrão, que vem para buscar as coisas que para Ti são preciosas. Senhor, ajusta nosso coração, para que sejamos para Ti preciosos, assim como Tu és a preciosidade. Assim nós Te rogamos, Senhor, alcança mais de nós. Nós Te pedimos, no Teu precioso nome. Amém.